você? Eu sou a Fabi e esse assunto de vida após a morte é uma coisa que eu recebo pelo menos umas 5 mensagens, uns 5 pedidos para falar sobre esse assunto. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu confesso que eu fiquei um pouquinho tensa, que começou a vir bastante pergunta, principalmente depois do suicídio do vocalista do Linkin Park, o Chester Bennington, há alguns meses. E bastante gente na época me perguntou como o budismo via o suicídio e o que acontecia, como que era essa coisa de vida após a morte. O vídeo acabou demorando porque eu procurei o máximo de informação possível para tentar deixar o mais claro para vocês. Muita gente pergunta se eu não posso fazer uns vídeos mais curtos, mas os vídeos são longos mesmo, eu sei, mas é porque eu procuro explicar o máximo possível para tentar sanar todas as dúvidas de vocês. E antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês podem me enviar e-mails com sugestões, mensagens, relatos e o que vocês quiserem no e-mail afabiporém@hotmail.com. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir nas redes sociais, tá bom? Apesar de o vídeo de hoje ter várias fontes, a fonte principal que eu utilizei é de uma matéria publicada no jornal Brasil Seikyo, edição 1577, do dia 28/10 do ano 2000, página A3, discurso do presidente da SGI. E aí, ele já começa explicando que o budismo considera o universo como uma grande entidade viva. E se nós formos comparar isso com um vasto oceano, cada vida é como se fosse uma gotinha. A vida é quando as ondas se levantam na superfície do oceano e a morte é quando elas retornam. A vida e a morte são unas com o universo. Afinal de contas, no nascimento de uma única vida, seja ela qual for, há a aprovação e a cooperação do universo inteiro. Todas as vidas são igualmente preciosas e a gente não tem como mensurar uma hierarquia para uma vida, tornando uma mais valiosa do que a outra. Cada vida é única e cada pessoa é tão valiosa quanto o próprio universo, porque ela é una com o universo, logo tem a mesma importância. Nichiren Daishonin declara: a vida é o maior de todos os tesouros. E ainda diz: o Buda diz que a vida é algo que não pode ser comprado nem pelo preço de todo um sistema maior de mundos. E um dia de vida é mais valioso que todos os tesouros do sistema maior de mundos. E é por essa razão que nós não devemos tirar a nossa própria vida. É por isso que nós não devemos recorrer à violência, que nós não devemos nem agredir nem ferir outras pessoas, justamente por causa dessa importância de cada ser humano. Ninguém tem o direito de prejudicar esse tesouro que é a vida de uma outra pessoa. Pena que nem todo mundo pensa assim, né? Senão, os noticiários não estariam cheios de tragédia. Nós, seres humanos, temos o costume de buscar um significado na vida. E enquanto nós tivermos um motivo para viver, um objetivo, um propósito, nós conseguimos superar os sofrimentos. Mas sem um propósito, sem uma razão, sem um objetivo, sem uma causa, nós podemos ter tudo o que quisermos, fama, riqueza, e mesmo assim se sentir vazio, como se o nosso espírito perecesse. E aí, você aí do outro lado deve estar pensando: ah, mas eu prefiro chorar dentro de uma Ferrari do que dar risada dentro de um barraco. Aí que você se engana. E aí nessa matéria que eu citei, tem um diálogo do presidente Queda com alguns jovens. E então o presidente Queda diz o seguinte: está se tornando predominante no mundo de hoje a visão materialista de que não há vida após a morte. Creio que seja essa a razão da ética e da moralidade terem se degenerado em mera ambição. No grande romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, a personagem Ivan faz o seguinte comentário: supondo que não houvesse nenhum Deus, o que seria então considerado como crime? Todas as coisas seriam lícitas? Se substituíssemos a palavra Deus por vida após a morte, podemos aplicar essa mesma questão. Teríamos um mundo onde poderíamos fazer o que quiséssemos até que alguém nos impedisse.
E aí tem a seguinte frase de um estudante: a vida pode ser associada ao momento em que as ondas se levantam na superfície do oceano e quando fundem-se com o oceano, temos a morte. E um outro garoto comenta: ainda não entendi muito bem o que significa exatamente fundir-se. E o presidente Ikeda responde: o Sr. Toda disse certa vez que se jogarem um pouco de tinta em um lago, ela será dissolvida e desaparecerá. Assim é a morte. Se utilizarem algum aparelho que recolha os componentes daquela tinta dissolvida e juntá-los novamente, isso significaria a vida. E apesar da vida fundir-se com o universo, sua identidade não desaparece. Essa vida não cessa sua existência e quando encontrar as condições ideais, vai se manifestar novamente. Mas se perguntarem se essa vida existe como algo tangível, como algo que a gente pode ver, tocar, absolutamente não. Não tem como a gente localizar isso no universo, nem com um telescópio muito bom, porque ela se torna una com o universo, com o todo. Isso não significa existência nem não existência. E o budismo refere-se a isso como um estado de não substancialidade. E aí, eles utilizam a seguinte metáfora, o seguinte exemplo. Todo mundo aí sabe que neste exato momento, um número infinito de ondas de rádio, televisão, sinal de internet, sinal de telefone, tudo isso tá passando aqui nesse momento, não só aqui na minha casa, mas aí onde você tá também, certo? Mas apesar de todo mundo saber que essas ondas existem, e sem elas a gente não teria imagem na televisão, nem som no rádio, nem linha telefônica, a gente não consegue ver, nem ouvir, nem cheirar, nem tocar. Mas se a gente tiver um aparelho de TV, ou um rádio, ou qualquer outro receptor apropriado, e nós sintonizarmos ali da forma certinha, nós vamos conseguir ouvir os sons, ver as imagens e tudo mais o que essas ondas produzem. No caso, o televisor se torna a condição necessária para fazer com que essa onda invisível que está passando aqui nesse momento passe a se tornar uma forma visível na tela da TV. E eis que o presidente Ikeda explica: talvez poderíamos chamar isso de transição da morte para a vida pela qual a onda passa. É claro que isso é apenas uma metáfora, mas de uma forma muito similar, no momento da morte, a vida funde-se com o universo. Essas vidas não se chocam umas com as outras e também não ficam sobre as costas dos outros, nem se dão as mãos. Cada vida funde-se com o universo, embora mantenha sua individualidade. E como eu já expliquei no vídeo entre as diferenças do budismo e do espiritismo, o budismo ensina que algo substancial separado do corpo simplesmente não existe. Em todas as formas de vida, a mente e o corpo são uma coisa só. E essa energia física e espiritual são indivisíveis. Quando o cérebro morre, a nossa energia mental perde o seu veículo de manifestação. No entanto, isso não significa que essa energia tenha deixado de existir. Por exemplo, o grande filósofo francês Henri Louis Bergson comparou a relação entre nosso cérebro e a nossa consciência a um cabideiro e as roupas penduradas a ele. Se o cabideiro desaparece, ou seja, o cérebro morre, as roupas caem no chão. Em outras palavras, a atividade mental torna-se impossível. Mas o cabideiro não representa as roupas. E aí, nesse contexto, a memória e as atividades mentais são como o exemplo que eu dei da imagem e do som. Eles não aparecem sem um televisor, comparando aqui com o cérebro. E o simples fato de você ver o seu maior ídolo lá na telinha da sua TV, não significa que se você abrir todo o aparelho de TV, você vai encontrar ele lá dentro. Da mesma forma, quando o cérebro morre, a energia mental perde o seu veículo de manifestação. Isso não quer dizer que ela tenha deixado de existir. Ela perde o veículo pela qual se manifesta e se torna latente. E essa energia latente se manifesta e entra em atividade, mais uma vez, quando se inicia uma nova fase da vida. No entanto, rigorosamente falando, nossa vida não renasce. Ela existe continuamente.
A identidade da nossa vida não muda. Aí, questionado sobre se o inferno existe, o presidente Ikeda explica que a vida daquela pessoa cuja tendência básica, enquanto viva, é permanecer no estado de inferno, vai se fundir após o falecimento com o estado de inferno do universo. O estado de inferno existe em nossa própria vida, mas não podemos dizer que se encontra em algum lugar particular dentro de nós. Simplesmente porque sentem uma dor de dente, não podem dizer que o estado de inferno está no seu dente. Todo o seu ser sente dor e todo o seu ser está no inferno. Da mesma forma, quando morre uma pessoa cuja tendência básica da vida é o estado de inferno, todo o universo torna-se o inferno para esse indivíduo. Agora, imagina uma pessoa que chega a cometer o suicídio. Se vocês já viram, eu vou até deixar linkado aqui em cima, um vídeo onde eu explico sobre os 10 estados de vida e o mais baixo deles é o estado de inferno. Então, como foi explicado até agora, se uma pessoa chega a cometer um ato contra a própria vida, ela vai se fundir nesse baixíssimo estado de vida. E quando surgirem as condições necessárias e essa pessoa iniciar um novo ciclo de vida, ela vai vir nesse estado de inferno. Continuando, após o falecimento, as condições e causas externas não são as mesmas de quando a pessoa estava viva. E assim, sua tendência de vida torna-se todo o seu ser. Em vida, mesmo uma pessoa cujo estado básico é o de inferno, que está sempre sofrendo e cuja própria vida é dolorosa, pode experimentar momentos de alegria e prazer, mas após a morte, essa pessoa permanecerá somente no estado de inferno. Isso com certeza é uma grande motivação para a gente alcançar a nossa revolução humana, né? E aí o presidente Ikeda comenta que uma enfermeira veterana que cuidou de muitos doentes terminais e esteve com muitos deles em seus momentos finais, disse: parece que em seus últimos momentos toda a sua vida passa em flash diante de seus olhos como se fosse um filme. Não o fato de terem se tornado presidentes de uma companhia ou terem sido bem-sucedidos nos negócios ou coisas desse tipo, mas sim o tipo de vida que levaram, as pessoas a quem amaram, a quem trataram com carinho e de que forma, como foram insensíveis ou cruéis. O sentimento de satisfação por terem vivido de acordo com suas crenças ou uma dor profunda por terem nos traído. Tudo que foram como seres humanos passa diante de seus olhos. Assim é a morte. Nesse momento, nem a fama, nem o dinheiro, o conhecimento e tampouco a posição social poderão ajudá-los. Seus amigos e familiares não poderão ajudá-los. Vocês terão de enfrentar sozinhos sua própria verdade. A morte é realmente rigorosa e inflexível. É por isso que o budismo ensina que nós devemos atingir o estado de Buda enquanto ainda estamos vivos. E nós devemos fazer o máximo para nos enriquecer como seres humanos. Afinal de contas, fala a verdade, vocês assistem o jornal e cada dia tem uma tragédia diferente. Ou é um homem que atira em pessoas durante o show, um vigia que ateia fogo numa creche, pessoas que bebem e atropelam outras. Todos os dias a gente tem exemplos que parece que o mundo tá acabando. E se a gente não fizer de fato alguma coisa a respeito, esse mundo vai acabar. Todos nós temos uma sentença de morte que é adiada a cada dia e ninguém sabe até quando vai viver, mas continua agindo como se fosse viver para sempre. O ideal mesmo seria nós conseguirmos viver a nossa vida a cada minuto de forma útil, como se fosse uma era. E as pessoas que não têm um objetivo, não têm um propósito, vão chegar lá no final da vida com um sentimento de vazio. Mas aquelas que viveram em plenitude e empenharam-se corretamente até o fim, com certeza terão uma morte mais tranquila. Leonardo da Vinci certamente disse: assim como um dia bem aproveitado faz com que tenhamos um sono feliz, uma vida bem vivida leva a uma morte feliz. As pessoas conscientes do fato de que a morte pode chegar a qualquer momento vivem cada dia ao máximo. Uma vida sem morte até poderia parecer uma ideia boa, mas imagina se a gente fosse viver para sempre, a gente ia viver adiando as coisas. Ia empurrando com a barriga, deixando para depois. E aí, provavelmente, a gente nunca faria nada.
E aí ia ser um monte de gente decadente, preguiçosa, mais do que o mundo já tem. E essa foi a matéria de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida de vocês. Se vocês têm ainda alguma questão a esse respeito, me escreve aqui embaixo nos comentários que eu posso dar uma pesquisadinha mais a fundo e tentar responder essa pergunta, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.